fazendo seu amor, sem que volte para, sem que leve por indizente vez, que simboliza a vitória que dando continuidade a esse ciclo de palestras, vamos então conversar aí. E o Gabriel, Luiz Gabriel, vai conduzir então essa conversa com os familiares dos brasileiros. Muito obrigado aí. Camarada, queria agradecer o Coronel Rocha aí, a organização também ter me convidado para mediar esse bate-papo aqui, que é o que eu faço normalmente no canal. Lá toda segunda-feira eu faço exatamente esse papel de mediar, de receber convidados lá no canal para a gente bater um papo sobre a história do Brasil na Segunda Guerra. Recebo lá descendentes de veteranos, para a gente poder não deixar essa peteca cair, né? Meu pai também, assim como de vocês aqui, teve participação na guerra, foi do grupo de caça. E então é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês aqui, para a gente poder bater esse papo. É um time grande, né? A gente tem um tempo aí, o desafio vai ser a gente conseguir passar por todo mundo aqui nesse tempo que a gente tem. Mas vamos começar então rapidinho esse bate-bola. Vamos começar lá pelas meninas lá da ponta lá, né? E eu queria, a pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês aqui, para se apresentar para o público, né? É a gente conhecer quem é o veterano, aonde ele serviu durante a Segunda Guerra, ou seja, contar um breve histórico do veterano que vocês estão representando aqui, tá bom? Então vamos começar aqui, você se apresenta, fala o nome do veterano e vamos começar. Ui, foi sorteada aqui pela primeira fala. Meu nome é Ana Patrícia, sou natural da cidade lá de Fartura, da onde o meu pai também foi, né? Meu pai chamava-se Dionísio Bortotti. Ele foi soldado do posto de comando, ele foi soldado de guarda do quartel do General Matos Calheiros de Moraes, né? Então o meu pai, o que eu posso compartilhar com vocês assim, da história dele é que ele não tinha relatos de enfrentamentos, mas ele tinha relatos, né, digamos assim, não da coragem do enfrentamento, mas da força da resistência, né? Porque eu fico imaginando que ele dizia, né, que a cabeça da coisa era o alvo principal dos ataques, né? Boa tarde a todos, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando dos nossos pais, né? Não só o meu, mas pai de todos. Nós temos histórias lindas, maravilhosas para contar. Eu hoje vou contar a história desse soldado, que foi Gildo Formaggio, né, meu pai. Ele, filho de italiano, nascido lá na região do Vêneto, mas ele foi combater na Itália, na região toscana. Eu vou falar dele. E a história que eu vou contar é bastante interessante. Boa tarde a todos, meu nome é Liliana, eu sou filha do cabo Valdomiro de Ângelo, que era do 6º RI, da 2ª Companhia, e tenho muito orgulho de estar aqui representando ele com uma história de vida muito bonita. Boa tarde, eu sou filho de Antônio Evandro de Carvalho Silva e eu estou representando ele aqui hoje. Boa tarde, Ayrton Cavalcante. Eu sou filho do militar em polícia, Agripino Cavalcante. Boa tarde, meu nome é Cristiano, estou representando meu tio-avô, Gabriel Pastore, que era do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Bernadette Piazon é meu nome, estou representando meu pai, José Alves Piazon, tenente do 1º Batalhão da 3ª Companhia do 6º RI. Boa tarde a todos, eu caí numa gelada, mas o meu tio-avô, ele serviu no 1º Batalhão do 6º RI, ele era adjunto do Tenente Piazon, 2º Sargento Roberto Ruggieri. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu estou aqui representando o expedicionário José Valho, que serviu em Fernando de Noronha. Boa tarde, meu nome é Rodinei e eu estou representando meu pai, que foi cabo na Segunda Guerra Mundial, o senhor Frutuoso Preto, conhecido
na Associação dos Expedicionários pelo apelido de infância dele, que era Z, e vou contar uma história um pouco triste. Boa tarde a todos, meu nome é César Azambuja, eu estou aqui representando a família Beraldo, Major Pedro Beraldo, que esteve como sargento na Segunda Guerra da terceira companhia de pretextos pesados do 6º RI. Meu nome é Eduardo Piazon, eu sou sobrinho da Bernadette, então representando também o José Alfio Piazon, tenente, serviu na Itália. Legal, gente. Primeira rodada então já foi feita aí. Eu vou me apresentar também, eu sou Luiz Gabriel, meu pai foi veterano do grupo de caça, foi para a Itália aí na campanha da Itália. Portanto, então aqui o veterano Davi Gabriel, que foi soldado do grupo de caça, foi com 17 anos para a guerra, menino. Brasil, nome sagrado, marchando resoluto para a guerra. E a notícia veio, né, através da prefeitura, de que ele e mais alguns teriam que se apresentar para se alistar. E aí então ele conta que saiu a cavalo, veio para o centro da cidade e o nome dele estava lá. E quando voltou, foi aquela choradeira da mãe, né? Mas, para ser bastante breve, eu vou recordar uma fala dele para Bernadette. Seu Dionísio, o que o senhor pensou quando o senhor soube que tinha que ir para a guerra? Né? Ele que nunca tinha saído lá do meio do mato. E aí a Bernadette me ajuda a lembrar que ele disse: sabe que eu gostei? Como assim, seu Dionísio, o senhor gostou? É porque, pensando bem, era o único jeito que eu tinha de sair daquele lugar. E eu teria a oportunidade de conhecer o mundo, né? E acho que o meu pai, como era muito otimista, era uma pessoa de muita fé e muito positiva, acho que ele pensou isso. Vamos fazer uma limonada desse limão, né? Então vamos olhar o lado bom. Bem, o papai foi primeiro para Caçapava, depois para Taubaté, e ele contava que em Taubaté eles ficaram alojados num lugar que era um depósito de laranja, que era um calor infernal. E aí no fim da tarde eles iam tomar sorvete na sorveteria de Taubaté, que era onde tinha a sorveteria do meu avô, e ele ficou conhecendo minha mãe. Então ele falou que a melhor coisa dessa guerra foi ele ter conhecido minha mãe, que era filha do dono da sorveteria, ela servia lá. Então foi uma parte boa da guerra, que foi o conhecimento minha mãe era novinha, né? E ela também ficou meio preocupada, sabia se valia a pena namorar um moço que ia pra guerra, né? Mas deu tudo certo. Muito bom, muito bom. Bom, meu pai foi para a guerra, né? Ele estava estudando para ser padre e com 19 anos ele descobriu que não era isso que ele queria fazer. Quando ele saiu do seminário, ele foi chamado para ir para servir em São Paulo. E de lá ele foi chamado para ir para Fernando de Noronha. Legal. O Agripino Cavalcante nasceu em Campo Redondo, Minas Gerais. Ele trabalhou no roçado desde a infância, andou muito a cavalo e caçava nas matas. E foi também a cavalo que, junto a seu cunhado, saiu de Minas, atravessou o estado de Goiás e chegou ao Mato Grosso, onde tentou a sorte no garimpo, nas condições de vida bastante difíceis. Em 1929, ingressou na recém-criada Guarda Civil de São Paulo. Em 1932, com a inclusão da Revolução Constitucionalista, participou de atividades em praticamente todas as frentes de combate. Teve situações em que era chegado a deitar sobre o tanque de sua motocicleta para, em velocidade elevada, fugir da bala de metralhadoras que o visavam. Uma vez em Caieiras, sabendo da aproximação de uma patrulha de 6 homens das tropas legalistas e inimigas, conseguiu emboscá-la, fazendo todos os soldados prisioneiros, mesmo estando sozinho. Nos anos de 30, passou por diversos postos de trabalho na Polícia Rodoviária. Em 43, após a declaração de guerra do Brasil aos países
aos países do eixo, soube do chamado que esperava 80 voluntários para compor a Polícia Militar da FEB e lutar contra o nazifascismo na Europa. Como a idade máxima dos voluntários era de 35 anos, fez uso de uma legislação da época para os que não tinham a certidão de nascimento e decidiu declarar ter nascido em 1908, o que permitiu se juntar aos expedicionários. Meu tio Gabriel Pastore, ele não falava muita coisa antes do embarque, mas ele era de Campinas, morava em Souzas, no sítio, filho de imigrantes italianos, e a vida era viver de criação, principalmente de suínos. Eles tinham lá na família um mercadinho que vendia, como chamava na época, que ele falava que era miúdos de porcos, né? Salame, linguiça, essas coisas. E adiantando um pouco, né, para não tomar o tempo, ele, diferente de muitos que foram para Caçapava fazer o treinamento, ficar concentrado lá e depois ir para o Rio de Janeiro, ele fez o treinamento dele em São João del Rei, com o pessoal do batalhão de engenharia de combate. Depois partiu para o Rio de Janeiro, ficou um tempo lá, e ele foi embarcado no 2º escalão da Força Expedicionária Brasileira. Ele foi no 1º escalão, ele ficou no 2º escalão. E a história posterior dele na Itália eu conto depois. Muito bom, obrigado. Bom, que eu me lembrei aqui do meu pai. Meu pai fez o curso de medicina. Enquanto ele cursou medicina, ele fez o curso do CPUR em São Paulo. Na verdade, na época era uma unidade no Paraíso. E por ter cursado o CPUR junto com a medicina, ele foi convocado para a guerra. Quando ele foi convocado, ele tinha acabado de abrir um consultório médico, porque tinha acabado de se formar em Descalvado, que é uma cidade do interior onde parte da família dele morava. Assim que ele abriu o consultório, ele recebeu a convocação para a guerra, fechou o consultório e voltou, né, para fazer os treinamentos em Caçapava. E para encerrar nessa fase, eu queria contar que o que eu me lembrei de curioso assim foi que quando eles foram para o Rio de Janeiro e embarcaram, eles não sabiam que eles estavam indo para a Itália. Foi avisado a eles, segundo o que o meu pai contava, que eles estavam embarcando para fazer um treinamento, né? Que seria um treinamento e que depois, eles sabiam, claro, que depois eles iriam para a Itália, mas no dia que eles embarcaram, eles achavam que era um treinamento. E outra coisa que eu me lembro dessa data, ele despediu da minha mãe na estação de trem, meio sem saber se ia ou não ia, mas da minha mãe ele de fato despediu, mas pediu para esconder dos pais dele que ele estava embarcando. Bom, do Sargento Ruggeri, recentemente eu consegui na família o diário dele. E sobre o embarque é interessante que ele conta todo o treinamento lá no Rio de Janeiro, mas no embarque do 6º RI, primeiro batalhão do 6º RI, ele estava à frente do batalhão junto com o Sargento Chester, que foi o primeiro pracinha a embarcar no navio, porque os oficiais estavam à testa do batalhão e ele era mais antigo. O Sargento Chester embarcou e ele ficou no cais dando comando para o pessoal, para as fileiras do 1º batalhão embarcarem no navio. Eu consegui recentemente esse diário, tem algumas coisas bastante interessantes. Do embarque foi isso, que poderia ser ele o primeiro a embarcar, mas foi o Sargento Chester. Eram os dois mais antigos que estavam no comando do 1º batalhão, porque os oficiais estavam ao lado com as autoridades. Quando ele foi convocado para a guerra, ele já era barbeiro, profissionalmente barbeiro, há vários anos. Então ele teve que fechar a barbearia, né? Já era uma barbearia completa, com
3 cadeiras de barbeiro, já tinha uma grande freguesia aqui em Campinas, aliás, aqui em Campinas não, em Campinas, né? E eu soube que ele foi treinado também em Caçapava. E a informação que eu tinha, porque eu sei muito pouco, daqui a pouco vocês vão saber por que eu sei pouco. Eu sei muito pouco, mas eu ouvi dizer que ele também não tinha informação de que ia para a guerra, que ia para o treinamento. Então, o Pedro Beraldo, como antigamente, nessa época, eles eram convocados, muitos deles, pelo rádio. Ele era de Mojimirim e não era sempre que tinha o hábito de ouvir o rádio. E ele foi chamado pelo rádio e não soube disso. Quando ele se apresentou 2 dias depois, ele foi preso uma noite como desertor. Então esse foi o pré dele. Tem outras coisas que depois eu vou falar sobre a viagem para a Itália, que está no diário dele também. Legal. Começou bem, começou com 2 pés esquerdos, né? Muito bom. Bom, minha tia já falou um pouco sobre o Tenente Piazon, né? Dessa fase, mas eu me lembro do diário dele, um dilema que ele tinha, uma reflexão dele formado médico, 6 anos pelo menos de estudo versus tenente com muito menos tempo de estudo e ele ter sido chamado como oficial de armas e não como médico. Eu falei, poxa, mas eu investi muito mais para me tornar um médico cirurgião, eu fiz um voto por salvar vidas e aí eu ser convocado como oficial de armas, não era isso que eu queria. Se der tempo, depois eu conto um pouco mais sobre outras reflexões e dilemas que ele teve. Já no caminho para a Itália e lá também. Bom, você chegou agora, então você... Cheguei, eu estava lá no Sherman. Sem problema, você só se apresenta e diz assim, olha, eu sou a fulana, eu sou representando aqui o veterano tal. Meu nome é Miriam, eu sou filha de veterano, meu pai era Leonardo de Léo. Legal. Ele participou da Segunda Guerra. E pelo que eu vi, vocês estão falando do antes-guerra. Isso. Né? Papai ele é filho de italiano e o meu avô trouxe na bagagem dele a pintura. E isso passou para a família. Então eles faziam um trabalho de pátina em vários prédios de Belo Horizonte. Qual é que era o nome dele? Hein? O nome dele? Leonardo de Léo. Leonardo de Léo. E depois tive o exército e ele foi chamado para participar da Segunda Guerra. Tá? Legal. Não sei se fui eu que reparei isso, mas o que tem de italiano aqui, descendente de italiano, né? Indo lutar na Itália, né? Impressionante. Você está na região que tem não é? italianos, daqui para... Pois é. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto para pedir a sua mão. Olha, o que eu me lembro agora de momento que meu pai dizia era que uma das coisas era a seguinte, assim que acordasse tinha que correr no convés e achar uma cadeira, achar um lugar para se colocar, porque não tinha lugar. Se levantasse, perdia o lugar. Então era enfim, uma saia justa lá, porque isso da ida, né? Agora eu vou adiantar da volta, que meu pai, o navio que ele voltou, pegou fogo. Então ele contava isso com aquele ar de quem, ufa, sobrevivi na guerra e de repente ainda não vou, será que não chegarei? Né? Tanto que eu não tenho nada assim, eu não tenho muita coisa dele, porque pegou fogo, tudo que ele tinha pegou fogo, ele ficou com as coisas que ele portava com ele, né, onde ele estava. Na hora do incêndio. Então foi isso. Bem, o que o meu pai contava é que essa viagem ele chamava de tormentosa, usava esse adjetivo. Ele falou que muitas vezes o tempo que eles ficaram dentro do navio foi um período estressante, eles não sabiam para onde iam, o navio andava em zigue-zague para se fugir de torpedos, isso, né? E tudo escuro, porque não podia ter iluminação, então era uma coisa... Então ele relatava essa imagem como assim, tormentosa. Eu lembro que ele comentava isso, bem assim, a palavra, tormentosa. Então foi uma coisa
bem forte essa viagem. Então a viagem deve ter sido muito marcante. Ele falou que ele enjoava muito, ele ficava lá em cima, não sei em que lugar que era lá em cima, a gente ficava bem em cima no navio. E uma coisa engraçada, que ele falou que estranhou muito, que os banheiros do navio não tinham portas. E que o soldado às vezes estava lá fazendo suas necessidades em frente do comandante, então que era assim meio inibitório, mas que no fim eles se acostumaram, mas que foi uma coisa assim que eles estranharam bastante. Muito bom. Antes da viagem, um fato que marcou foi o dia que ele estava no Rio de Janeiro, e chegou um grupo de soldados nordestinos e ele foi escalado para guiá-los e escoltá-los até o quartel onde ficariam disponíveis. Naquele dia foi feita a distribuição dos números dos homens do pelotão, sendo que o número designado para ele foi o 18. Como ele estava fora do quartel, o soldado que foi sorteado para ficar com o número 13 ficou muito chateado e preocupado, e de tanto pedir para o sargento encarregado de distribuir a numeração, conseguiu ficar com o número 18 e deixar o Agripino com o número 13. Daquele dia em diante, todos os pertences dele passaram a levar o número 13, o que era motivo de gozação por parte dos companheiros por ser o número 13, dito como de azar. Coincidência ou não, o primeiro PM brasileiro a morrer na Segunda Guerra foi o número 18 do pelotão. Ele morreu num acidente de... Caramba! Não tenho muita coisa que meu tio-avô Gabriel Pastore relatava na viagem, mas enfim, algumas coisas que ele fala que já se sabia que ia para a guerra mesmo, porque foi o segundo escalão. O primeiro já tinha partido, já estavam lá, então sabia que iam para a guerra, iam para a Itália, iam lá reforçar para lutar. E sobre a viagem ele relata que o calor era muito forte dentro dos navios, os alojamentos muito pequenos, dormindo todos lá naquelas camas redes lá improvisadas, e fora isso o tédio, né, que não tinha muito o que se fazer lá, muitas vezes como era muito quente, as pessoas ficavam muito próximas umas das outras, alguns soldados ficavam doentes, ficavam com disenteria, por causa do navio, como foi falado agora, andar em zigue-zague, acabava ocasionando enjoo. Ele disse que ele não ficava enjoado, mas muitos outros colegas acabavam ficando enjoados, passando mal, e enfim, é isso. Ele tinha parte que ele gostava, que era da educação física, e à tarde, né, não lembro se era à tarde ou era de manhã, mas tinha um horário específico que eles se reuniam no convés do navio para fazer as atividades de educação física. Isso daí acabava matando um pouco o tédio, né? Então, sobre a viagem de navio, é isso que ele relata. Podia ver um pouquinho a luz do sol, pegar um pouquinho de ar, né? Bom, meu pai, o que eu estou lembrando agora, ele relata com bastante detalhe no diário dele a viagem do navio. Mas algumas coisas que me marcaram do relato dele, assim, logo na partida, essa dúvida se ia ou se ia só treinar e voltar. No mais, ele relata bastante as dificuldades do navio pelo calor, muitas camas, né, no mesmo lugar. Se não me engano, 3 andares de camas, uma pertinho da outra, então era bem apertado de altura, eles passando mal, muitos vomitando, né? E me lembro de um dia que ele estava passando mal e ele precisava assumir o posto lá em cima no convés, e aí ele falou, bom, tô na dúvida, vou lá para cima, que talvez seja o mesmo para cima aí que a Liliana relatou, e lá eu respiro melhor, mas eu vou estar no meu posto passando mal. Então ele fez ali
levantou uma dúvida do que fazer, né? Eu não me lembro agora, mas eu acho que ele acabou não assumindo o posto e optando por trocar. Curtiu o enjoo. Curtiu o enjoo lá embaixo. Na verdade é bem recorrente, não só nesse diário do meu tio-avô, mas a maioria dos livros dos veteranos da FEB, na viagem, a comida do navio, comida americana adocicada, ele comenta isso, e o pessoal passando mal. Ele passou mal, enjoou, e o pessoal mesmo limpando constantemente os convéses, o cheiro de pessoa de vômito, vamos claramente. O pessoal disse que era muito ruim, o pessoal nunca tinha andado de navio. Eu enjoo até hoje se eu andar no navio. Imagina numa situação os caras fechados lá. Mas esse assunto, eu li alguns livros sobre, bem recorrente, é normal, eu imagino, né? Todos eles. Os americanos também deviam passar a mesma coisa. Isso parece que vocês viram que eu ia ler do diário do meu sogro aqui. Ele conta, eu não vou ler para ganhar tempo, ele conta que na subida do navio, o pessoal era muito hostilizado, ninguém acreditava, o brasileiro ia subir, estavam indo sendo apreendidos, estavam indo por forçados para subir no navio, tinham soldados com baionetas, inclusive, vigiando o navio, e ele conta que no final, isso foi uma coisa muito mal feita pela imprensa, pelo próprio povo na hora da região, que ficou sabendo só a parte negativa. O pessoal embarcou na mais perfeita ordem, não houve nenhuma coisa, alguns se desertaram na subida da rampa do navio, mas aconteceu isso em ordem. E inteirando a parte da Bernadette falou, vou deixar rapidinho a parte do Cristo. Ele fala aqui, ó, já livre dos rebocadores e apresentando progressivamente uma velocidade, fomos passando pelo Forte de Santa Cruz, São João, Copacabana. O navio seguia majestoso em sua rota, rumo ao desconhecido. O mar estava calmo, havia um pouco de cerração, neblina, que logo se dissipou. Uma brisa fresca roçava o rosto com o cheiro gostoso do mar. A tropa acostada ao convés olha a terra que se distancia cada vez mais, quais ninguém falava, parecendo um sentimento de saudade brotar no peito de cada um. Lanchas velozes singravam as águas perto do navio. Na saída da baía nos esperava a escolta constituída de 3 destroyers, né, da nossa marinha de guerra. E lá no alto acompanhávamos um dirigível americano. Cristo Redentor parecia pairar no alto, sobre o espaço, porque uma neblina forte causou na montanha e só se via a imagem do Cristo de braços abertos. Logo depois apareceu no pico da montanha, entre as nuvens se formou uma forma em letra V, como a imagem bem no centro. Essa foi a cena presenciada por muitos que estavam no convés, e muita gente pôde ficar comovida nessa situação. Então a imagem ficou dentro do V da vitória. Bacana isso aí. Também baseado no diário do meu avô, lembro muito dele mencionando a saída do Rio de Janeiro, quando eles viram a terra pela última vez, que eles ali tinham certeza que iam atravessar o Atlântico. Os pracinhas que levaram instrumentos musicais e começaram já ali na viagem a compor alguma música e tudo. Foi uma fase do diário que ele foi bem mais detalhista, até porque tinha tempo, né? E ao cruzar o Equador, ele conta sobre a cerimônia de Netuno, enfim, e as trocas de escolta que aconteceram durante o caminho, a certeza ao cruzar o Estreito de Gibraltar que eles estavam entrando no Mediterrâneo, as conjecturas aonde vamos parar, será que vai ser no norte da África? Ah, eu prefiro tal lugar, né? Então, enfim, aí até quando reconheceram que estavam perto da costa da Sicília, já era uma certeza. E isso ele, como oficial, não sabia para onde ia, né? Realmente era
uma preocupação muito grande com quinta coluna, com traição, com informação vazada e de repente o primeiro embarque nem chegar, seria uma catástrofe muito grande. E além de escrever muito o sofrimento, o calor, o enjoo, muitas pessoas que nem conheciam o mar, entrar num navio, enfim, com muita desconfiança do comando americano, mas que ao final, ao desembarcar, teve até menção honrosa do comandante do navio de nunca ter visto tanta organização e realmente homenageando e honrando a disciplina desse escalão brasileiro do primeiro embarque. Legal? O que eu lembro em pinceladas, né, que quando a gente fazia os encontros em vários estados, reunia os veteranos, aí um deles um dia virou para papai e falou assim: e aí, Léo, o que você acha do navio? Desculpa a expressão, uma caganeira danada. Posso morrer na minha terra, mas desde honrar o meu fuzil. Quando o comando, na hora do almoço, por alguns dias seguidos, quando chamavam para comer, estava servida lá a boia, vinha bombardeio. Uma vez, duas vezes, algumas vezes, e aí, devendo os maiores detalhes, o que acabou sendo descoberto é que nas imediações tinha um padre, e esse padre não era o padre, era um alemão infiltrado, né? E eu devo os detalhes aí do episódio, mas eu me lembro, isso foi uma das coisas, porque meu pai falava muito de Porreta Terme, né? Que foi onde o comando ficou a maior parte do tempo. E então, esses detalhes. Uma outra coisa que ele contava que até me surpreendeu: e o dia de folga, pai, como é que era? Vocês podiam circular? Podia. Mas podia sair, podia ir falar, né? Podia 100 metros. No dia de folga, podia ausentar 100 metros. Não podia se ausentar mais que 100 metros do comando. Outro detalhe, né, que ele contava e dava risada, que o colega, tinha sempre alguém ali na entrada, alguém ou mais de um, na entrada da área do comando. E aí, escalas, né? E o colega deixou passar o general. Não abordou a viatura porque entendeu que era o general, avistou que era o general. Não cumpriu o protocolo de parar, acho que falar uma senha. Parar, pedir para identificar. E aí, de repente foi chamado. Ficou chamado lá: como é que o senhor não para? Não, mas e aí teve que se justificar todo, né? E aí meu pai então. E aí a partir desse dia eu parei pro general, eu não lembro nem quantas vezes, mas eu sabia que era ele, mas eu mandava parar. Certo. Então, historinha. Senão vira a quarta parte. Justiça e disciplina não fica punida. Exatamente. Muito bom. Então é isso. Legal. Ok. Finalmente tenho uma chance de contar agora uma coisa que... Então vamos lá. Bem, eu não disse meu nome, né? Paulo Formaggio, filho do Gildo, né? Soldado da artilharia. Então ele contava só histórias boas, ele não gostava de contar história ruim, não. Tanto que quem ia lá em casa para saber alguma coisa, depois falou assim: mas não tem alguma coisa lá ruim para você contar? Eu falei: tem, mas não vou contar. Vou contar. Boa. É coisa alegre, assim. Ele falava que ele, contei ano passado, para quem não esteve aqui, né? Eles ganharam um vinho, um cara lá que deu um vinho para eles, né? Depois de eles darem chocolate para as crianças, e os italianos gostavam muito do brasileiro por conta disso, né? O brasileiro rachava a marmita, né? Então ele ganhava vinho, ele falava bem o italiano, ele era filho de italianos. Mas uma história que ele gostava de contar, tá, só, também está muito fresca na memória, é uma história muito interessante, mostra o espírito brasileiro, né? Levando chumbo nas costas, levando um chumbo pela frente, criar aquela música maravilhosa que a gente sempre está cantando, né? Mas enfim, tem um dia que era no dia 5 de março,
Ele falou assim, no ataque daquele dia, olha só, no ataque daquele dia, eles estavam sob bombardeio alemão, né? E ele era da artilharia, então era bomba pra lá e bomba pra cá, né? Só que, vou resumir aqui, as minhas próprias palavras, tá? A fiação de conversa foi picada, né? Picaram os fios, né? Aí eles mandaram 2 caras da artilharia para refazer a fiação lá. E os caras foram para refazer a fiação. Aí foram, a distância não era pequena, era bem grande para refazer. Só que eles chegaram lá e escutaram uma língua totalmente diferente do italiano e do português. Aí assustaram, era uma coisa de 150 metros. Assustaram e ficaram quietinhos lá. Daqui a pouco eles foram se arrastando, chegaram próximos de 2 soldados alemães. E renderam os 2 soldados alemães e voltaram, né? E quase que o soldado alemão precisou ser morto. Aí foi a história legal. Quando eles chegaram de volta com os 2 soldados, o pessoal falou assim, espera aí, vocês foram para consertar fio e vem com 2 alemãos? Pô, vocês não fizeram o que tinha que fazer, pô? Caramba, né? Não cumpriram a ordem. Então vocês vão entrar para a corte marcial lá, sei lá, pegaram a punição porque não consertaram o fio, né? Vocês tinham que consertar o fio, não trazer alemão para cá. Aí se me contar, com a chapa da risada. Então essa história ficou na minha cabeça, tanto não foi repetitiva, sabe? Então, tem outras também, mas vou passar para aqui, que tem mais. Tá bom, obrigado, gente. Muito bom. Bem, a gente não tem assim muita história, como o Paulo falou, o papai também não gostava de contar. Parece que ele queria preservar a gente das coisas que tinham passado lá, né? Então, algumas coisas fala, às vezes comentava, uma coisa que ele contava, que quando eles chegaram em Nápoles, o navio adiantou, chegou antes do tempo. E que aí eles desceram do navio, desembarcaram e foram a pé, andando lá não sei quantos quilômetros, e ficaram alojados numa chamada Mata do Rei, que era um antigo vulcão lá. E lá, na hora que eles teriam que chegar, o porto foi bombardeado. Então, quer dizer, aquilo estava esperando para dizimá-los na hora que eles chegassem, né? Então eles falaram que logo então no comecinho eles já sentiram que aí estavam longe já, mas escutaram os barulhos do que tem e o que era a recepção para eles lá, tá? Então acho que foi uma coisa de inteligência, adiantou lá a chegada do navio e salvou a tropa, né? Senão iam ter sido recepcionados com bombardeio. Muito bom. Ele relata que quando os alemães atiravam, parecia que o céu ia desabar. Era como se fosse chuva de bombas e morteiros que caíam por todos os lados. Mas também houve momentos de encanto, como aquele que viu, em dezembro de 44, pela primeira vez na vida, a neve. Após a tomada de Monte Castelo, comandando uma patrulha para monitorar o movimento dos alemães, foram avistados e sofreram um tiroteio intenso. Ao tentar escapar, teve que passar por terreno minado e teve o seu capacete atingido violentamente por estilhaços de granada. Agora, em mais de uma oportunidade, teve que entrar em luta corporal com cidadãos italianos que queriam linchar prisioneiros alemães como forma de evitar atos que, em sua avaliação, eram covardes. Caramba. Bom, meu tio avô, Gabriel Pastore, ele tem uma história que eu já contei no passado aqui, então eu vou contar outra, mas seria interessante para nosso amigo do Sentando a Pua aqui conhecer, porque envolve o grupo de aviação de caça. É legal. Mas como eu já contei essa história no passado, eu vou contar outra. Vou tentar ser sucinto aqui. Ele fazia aniversário, o Gabriel Pastore, no dia 27 de abril. E ele era motorista de caminhão da 9º Batalhão de Engenharia Motorizada. Nessa data aí, a guerra estava se aproximando do final.
E dentro do alojamento ele conta que, por causa do aniversário dele, fizeram uma grande festa com os vinhos lá que eles conseguiram com os italianos, e teve aquela bebedeira a noite inteira. Uns dias depois ele foi chamado, quando aconteceu a rendição da 148ª Divisão a Bersaglieri italiana, para recolher os prisioneiros junto com outras tropas aliadas. Como ele era motorista de caminhão, ele pegou aqueles caminhões lá que transportam tropas para recolher os prisioneiros. E o que ele relata é que nessa ocasião aí, ele reparou muito nas condições nas quais os soldados alemães estavam, né? Todos já visivelmente muito abatidos, cansados de guerra, o fardamento já estava todo desbotado, rasgado, muitos alemães feridos, e reparou bem nas idades também, muitos jovens, assim, de 16, 17 anos de idade. E o que marcou ele nessa passagem da guerra foi um soldado alemão especial que já tinha jeito de ser mais velho, devia ter seus 40 anos de idade, mas aparentava bem mais. E aí ele viu que o meu tio-avô estava fumando um cigarro e foi pedir um cigarro para ele em italiano. Ele falava que não podia se comunicar com o inimigo, nem com o prisioneiro, mas ele acabou ficando com um pouco de dó do soldado alemão, tirou um cigarro do maço dele e deu o cigarro para o alemão poder fumar. Ele disse que esse alemão abraçou ele, agradeceu muito e chegou até a se ajoelhar. Mas esse mesmo soldado alemão acabou dando um certo trabalho para ele depois, porque eles estavam todos cansados já, muito abatidos. E o soldado alemão que ele deu o cigarro, ele queria ir deitado no banco das tropas e não podia, tinha que ir sentado. E o que aconteceu? Os próprios colegas dele, os outros soldados alemães, queriam pegar ele na mão, queriam bater nele. Aí o meu tio-avô teve que descer do caminhão lá, ver o que estava acontecendo. Isso fez a condução lá dos prisioneiros e a guerra já estava no final. 8 de maio, quando foi oficialmente terminado o fim da guerra na Europa, teve bastante comemoração, mas ele recebeu logo em seguida um balde de água fria, porque o Japão ainda não tinha se rendido. Eu não sei se tem fontes aí que dizem que iam deslocar as tropas que tinham já experiência de combate para o Japão, mas ele disse que ele ouviu rumores que eles iriam ser deslocados para o Japão. E aí foi um balde de água fria na cabeça dele. Mas felizmente isso não aconteceu. Essa foi a segunda história do Gabriel Pastore que eu tinha para contar. Legal, obrigado. Bom, eu trouxe um trecho aqui do diário do meu pai também, durante a guerra, no período que eles estavam em Camaiore. Então, relativamente no início, né, da guerra, de entrarem em combate no dia 24 de setembro de 44. Eu escolhi esse trecho porque vocês viram a ponte que está montada ali na entrada do evento, né? Tem um jipe em cima. Isso. Então eu trouxe esse trecho porque meu pai, né, que tinha o jipe, para quem não sabe, o Macaca, na guerra, era usado por ele pelo grupo dele, inclusive o tio-avô do Pinote. Eu trouxe um trecho deles passando em cima da ponte carioca com jipe, tá? Vamos a Camaiore e deixamos o velho PC de Monte Magno. Dado o bombardeio que Camaiore vem sofrendo, só uma parte dele se deslocará. A pequena vila, talvez nem isso, mais um agrupamento maior de casas ao longo de uma parte da estrada com sua igrejinha fica para trás. E carregado de tralhas, cada vez crescendo mais o que temos de levar, lá se vai a Macaca, para o norte, para o desconhecido, para debaixo das vistas inimigas. Sim, porque como disseram os próprios desertores que interroguei, o alemão de Monte Brano
vê tudo o que se passa em Camaiore, todo o movimento que lá se executa e só não atira devido à distância e à pouca vontade com que lutam. Vamos, pois, para a Baixada dominada, qualquer coisa como a boca do lobo, onde as granadas diariamente não cessam de cair. E vai ao meu lado o capitão Aldo a dizer que morrer assim é morrer de graça e que não há necessidade de um PC de batalhão estar em ponto que pode ser atacado e que não tem defesa contra bombardeios. Quase nem posso prestar atenção a isso, pois vou preocupado com o volante e com as muitas curvas pitorescas que a estrada apresenta. Estamos descendo e Camaiore, já vila bem grande, está à vista. Passamos pela Ponte Carioca, que os engenheiros brasileiros construíram em substituição à que os alemães destruíram. E entramos em gostosa avenida arborizada que vai até a cidade. Isso, em tempo de paz, deveria ser muito gostoso. Em Camaiore, fico admirado com o número de civis ali existentes. Parece que, apesar dos bombardeios, ninguém abandonou a localidade e estão nas ruas gozando uma tarde de domingo. Chegamos ao novo PC, algumas salas numa casa habitada, num ótimo segundo andar, e temos logo a nova, a chegada do Cabral, que comandou a patrulha de Monte Brano, e tem coisas para contar. O que fez uma verdadeira aventura de 24 horas suscita elogios de todos e os exageros histéricos do comandante que o abraça, que pula de alegria. Logo com o Cabral, que é quietão e desconfiado. Em resumo, subiu o morro, passou a noite no seu alto, próximo do alemão, passou por redes de arame, recebeu fogo de metralhadoras, morteiros e granadas de mão, estilhaço no capacete de um homem. Matou ou feriu 6 ou 7 alemães e se retraiu sem uma perda sequer. A altura do morro, mais de 1000 metros, enormes pedras e desfiladeiros, porque passou com o pelotão. Fizeram com que os homens voltassem esgotados, a ponto de cair e dormir logo chegados. A maioria com sapatos em pedaços e a roupa em frangalhos. Faço o relatório da patrulha e vou levá-lo pessoalmente ao RI, pois todos passaram 24 horas a pensar na patrulha do Monte Brano. Quando estou a sair de Camaiore, pulso um pouco mais depressa o coração. 100 a 200 metros abaixo do nosso PC, em pleno centro da cidade, estão a cair granadas de morteiro alemão. O povo corre para o outro lado da cidade. Há gritos histéricos de mulheres assustadas e preces chorosas de velhas beatas. E num instante, limpa-se a cidade. Saio no volante, em desabalada carreira em todo o percurso, pois quero chegar ao RI e voltar ainda com dia, pois em uma estrada como essa, cheia de curvas, e a volta sem farol nenhum, sem ao menos um blackout, o alemão veria. É muito difícil, principalmente com o tempo nublado que temos tido. Já noite alta, quando chego em Camaiore, está tudo calmo. Um gole de conhaque animador e a cama deliciosa. Muito obrigado a Deus por ter me conservado com vida e saúde nesse dia. Protegei-me e lembrai-vos de minha família nos próximos. Não há dúvida, a prepotência germânica e seu barbarismo precisam ser extintos para todo sempre. Só assim nossos descendentes poderão ter sossego para o futuro e viver isentos de tudo que hoje nós sofremos. Beleza, muito bonito. Bom, parabéns. Muito legal.
Bom, do Sargento Bugelli, no diário dele, ele escreve, interessante, na chegada em Vada, que foi o campo de treinamento, os soldados, e inclusive eles, saíam pelos vilarejos atrás de vinho e comida, e numa dessas ocasiões ele estava com um outro sargento, que agora eu esqueci o nome, que ele chamava de portuguesinho, que era o dono do Jeep Perereca, que eles tinham lá. E eles estavam na estrada voltando de um vilarejo onde eles tinham conseguido vinho, iam para um outro vilarejo tentar conseguir mais algumas coisas. Aí passa o general Zenóbio, de Jeep, ou no Jipão, não sei, o que vocês estão fazendo aqui, meu? Dá os nomes e volta para o acampamento. Então, o que tem interessante no diário, antes dos combates, é eles nessa região de treinamento. Todo dia os caras davam um jeito de escapar para ir buscar comida diferente e vinho. E conhecer moças. Ele fala várias vezes de conhecer as italianas na região. E, inclusive, ele foi visitar alguns parentes Bugelli que tem ali perto de Pisa, numa cidade chamada Pontedera. Fica tudo por ali. Então ele também foi conhecer. Só tinha os velhos, os moços tinham fugido por causa da guerra. Legal. Bom, e agora que eu conto, né? A história do vovô. Então, meu avô, ele foi escalado para um navio... Como que chama, gente? Esqueci o nome do navio. Não, pera lá, que eu esqueci, desculpa. Na hora de falar da Branco, né? Bem na minha vez. Vive assim. Aqui, chama Vital de Oliveira, né? O Vital de Oliveira, que afundou, né? Inclusive, depois. Essa é a história. Dei spoiler. Porque esse navio ele saiu em julho de 44. Meu avô, expedicionário de guerra, ele estava apinhado esse navio. E ele não sabia nadar. Na hora que colocaram ele no navio, ele entrou em pânico. Ele falou, pô, eu vou morrer, não sei nadar, vou morrer. E meu avô, como dela, que eu esqueci o nome, também era de muito poucas palavras. Então, para ele contar isso era dificílimo. A gente tinha que chuchar muito ele para ele contar essas coisas. E na hora, diz que viraram e falaram assim, ao mar, pula todo mundo. E meu avô falou assim, que pula? Olha, pula, eu vou morrer. E ele pulou, e ele não sabia nadar. E ele tinha certeza que era o fim dele. E ele conseguiu boiar. E ele boiou, e disse que quanto mais ele boiava, menos gente ele via. E ele ficou muitos dias boiando. E ele falou, eu vou morrer. E quem salvou ele foi um navio. Ele não sabe da onde que era o navio, mas foram pessoas norte-americanas que salvaram ele. E ele estava com tanta sede que ele precisava falar que ele queria água. E ninguém falava português no navio. E aí ele falava assim, bom, e agora? Aí ele falava, água! E a única palavra que ele morreu sabendo falar, meu avô, em inglês é water. Muito bom. O meu pai serviu na Segunda Guerra Mundial como operador de rádio. Então ele ia na frente dos soldados do batalhão, né, sondando o terreno para ver se podia avançar, parar ou voltar, né? E uma história que eu vou contar aqui foi minha mãe que contou algo perto de 10, 12 anos depois que ele voltou da guerra. Nós vamos entender por que depois. O batalhão do meu pai estava chegando no final da tarde, no fundo de um vale que tinha um rio, e o comandante mandou todo mundo montar o equipamento, as barracas, que eles iam passar a noite ali, porque não seria conveniente subir o morro que estava na frente deles, né, durante a madrugada. Então todo mundo montou as barracas e começaram a dormir, né? Quando chegou a noite, começaram a dormir. Aí o sentinela, parece que depois, no meio da madrugada, ou algum momento depois, algumas horas depois, o sentinela viu algumas luzes no morro à frente, né? Viu algumas luzes estranhas, bem longe, né? Mas no morro à frente que eles estavam, na frente do morro que eles desceram, né? E o comandante então mandou todo mundo desmontar todo o acampamento, guardar tudo e entrar no rio. A sorte deles, conta a minha mãe, que tinha muita vegetação no rio, tinha mais vegetação do que água no rio. E todo mundo teve que ficar dentro do rio, só com o nariz para fora. E ficaram assim várias horas, não sei quanto tempo, mas a minha mãe disse várias horas, até que começou a raiar o sol. E a sentinela viu que não tinha mais nada. Eles concluíram que talvez fossem civis, né? Luzes de civis no morro na frente.
Mas é uma dedução, com certeza. Mas não houve nada, só houve esse problema que foi, segundo minha mãe, muito difícil passar várias horas num rio de água muito fria, né? Só com o nariz para fora e toda a roupa molhada, né? É isso que eu ia falar, problema, você falou que não era, isso não foi problema porque a gente está aqui sequinho, né? Pra quem tava lá. Verdade. Eu vou voltar um pouquinho na parte do embarque, porque tem uma curiosidade aqui que muita gente não sabe disso. 14 de março de 1944, desloquei o meu batalhão por via férrea para a capital federal, chegando à Vila Militar à tarde, às 15 horas, e me apresentando para o quartel do regimento da Escola de Infantaria Rei. O 6º RI recebeu a bandeira que deveria levar para os campos de batalha, das mãos das paulistas, bandeiras que elas mesmas confeccionaram. O meu batalhão primeiro foi designado para ir a São Paulo recebê-la, e a entrega foi feita na avenida, em uma avenida da capital, pela madrinha do regimento D. A bênção da bandeira foi realizada numa solenidade em Taubaté, na Praça Central, próximo à igreja, foi montado um altar. A tropa, já com um novo uniforme, formou dentro do altar, circundada pelo povo, pois foi decretado feriado na cidade. O ato de liturgia foi declarado pelo padre Antônio Morales, que tinha o apelido cognitado de Pintacilgo, do clero nacional. Após a missa, o reverendo jogou água benta nesta bandeira e, depositando o expósito na cadeirinha, olhou fixamente para a bandeira, fazendo com os braços um gesto largo. Exclamou: vai, bandeira venturosa, por este mundo além, de drapejar nos campos tórridos da África ou, quiçá, nos campos gélidos da Europa. E voltarás um dia, talvez ensanguentada pelo fragor das batalhas, talvez tinta do sangue dos teus próprios filhos, mas sempre alternaria a tremular. Mas não me lembro da sequência dessa atividade. Mas é uma coisa curiosa. Então depois recebeu, ele foi receber a bandeira em São Paulo, voltou e ela foi benta em Taubaté para acompanhar o 6º RI. Legal. Boa. Caçapava essa bandeira? Legal. Bom, aqui, como também já foi comentado hoje, né, meu avô não falava muito de experiências ruins, eram memórias que ele não gostava de reviver, né? Mas a gente, conversando com pessoas que não conhecem bem a história da FEB, a gente vê às vezes uma visão muito deturpada, meio romantizada, foram fazer turismo, ou talvez até porque quem veio não queria falar sobre o que foi difícil, sobre o que foi duro. Meu avô, numa das reflexões profundas que ele tem no diário, foi buscando um propósito, recém-formado, com uma vida de médico pela frente, cheio de esperança, minha avó grávida da primeira filha, e ele tentando achar significado, propósito, por que eu estou indo para a Itália. E muito informado, até surpreendente como a situação estava, ainda sem saber das barbaridades dos campos de concentração e tudo mais, mas julgando o certo e o errado na invasão da Finlândia, da Polônia, da Áustria e assim por diante, tomando partido em certas situações que aconteceram, como o ataque a Pearl Harbor e assim por diante, e achou propósito para a ida dele na luta pela liberdade, pela democracia, contra a tirania no mundo, né? E a primeira impressão dele descendo em Nápoles. Mas o que mais chama atenção são civis que viemos a trabalhar no cais, carregando e descarregando caminhões que incessantemente chegam e saem. Percebemos logo que são italianos, a trabalhar, para comer. Velhos, jovens e crianças que, rotos, esfarrapados, imundos,
dão-me o aspecto da miséria que nunca imaginávamos, mas que logo compreendemos ser um reflexo do que se passa no resto desse pobre país. Ficamos a pensar em como se desmoralizou esse povo, que outrora foi capaz de tantos feitos, e chegamos à conclusão que a debacle de um povo acostumado a não pensar, a ditadura matando a liberdade. Um pouco mais à frente, falando da barbárie da guerra, parece que os italianos têm mesmo pavor dos alemães, pois dizem-se, se esses voltassem, partirão conosco. E para justificar esse fato, contam mais uma vez os horrores que os boches fizeram aqui. Contam com detalhes velhos que nos parecem respeitáveis, jovens que nos parecem inocentes, os fuzilamentos de pessoas nas estradas, aprisionamento de homens para levá-los à Alemanha e o doloroso saque e destruição de Santana, pequena localidade onde a saída missa os alemães lançaram terrível represália pelo esconderijo de alguns partisanos, ali fuzilando cerca de 140 pessoas, queimando crianças em fornos quentes e batendo com uma contra uma parede, uma criança. Enfim, podemos rir, podemos contar as histórias alegres, as memórias engraçadas que eles trouxeram, mas nunca esquecer por que eles foram, o que eles combateram, qual o propósito que eles acharam para a ida deles, para o sacrifício deles, e por que nós também continuamos com esse papel importante de manter a memória viva e por que a gente também está mantendo essa memória viva. Isso aí, beleza, muito bem colocado. Obrigado. Tem um fato que eu acho muito curioso que meu pai contava, até muito pouco, que ele não era de falar. É que um dado momento eles saíram em campo com uma turma pequena, não grande, e que ele vê no alto do morro uma chaminé saindo fumacinha. Aí ele vira e fala assim, vamos até ali? O campo estava limpo, já não tinha mais alemães no meio do caminho. Aí na hora que eles batem na porta, a senhora abre a porta e ele olha, tem um caldeirão gigante em cima do fogão de lenha e um osso pendurado em cima daquele caldeirão cheio de água. Aí eles conversando, ele vai e pergunta se ele podia trocar aquela água que estava escorrendo o tutano de dentro do osso, isso era no inverno, no princípio do inverno, e se ele podia trocar aquela água para eles beberem com o que eles tinham no alforje. Aí ele vai, tira tudo quanto é chocolate, bala, toda a comida e entrega para a família e pede um prato daquela água. Outro fato interessante também que eu tenho analisado muitas alterações do meu pai. E num dado momento, logo quando ele chegou da Itália, ele participou de poucos confrontos. O soldado que estava desarmando as minas havia morrido. Então colocaram ele para fazer esse desarmamento de mina. Então ele passou a ser o sapador do batalhão e quando ele estava também lutando junto com Max Wolff. Ele desarmava as minas no caminho. Legal, bom. Vamos fazer O Evandro passou por uma cirurgia, ele preparou um texto, mas não conseguiu ler. Então tem uma parte interessante aqui. O pai dele serviu em Fernando, Noronha. Ele serviu o exército de 1941 a 45. E em 1943 e 44 foi enviado a Fernando, Noronha, onde enfrentou um calor sufocante, escassez de água, falta de luz e dormia em barracas improvisadas. A pesca abundante foi o que impediu que passassem fome. Lá operava o canhão Krupp 88 mm, peça estratégica da defesa antiaérea do Brasil.
achei interessante para saber o que acontecia lá em Fernando de Noronha também, falta de água e falta de alimento. Bom, chegou até a comentar de vez em quando passavam os aviões jogando mantimento lá, né, Ivana? De vez em quando passavam os aviões que jogavam mantimento também, né, para poder essa falta de alimento que passavam lá. Bebe para a história do Brasil. Bebe para a história do Brasil. Bom, a gente já está chegando no final aqui, porque daqui a pouco tem também uma outra rodada aqui. Então, vou pedir para vocês falar o seguinte: volta da guerra, um pouquinho falar da volta da guerra e se quiser deixar uma lição que o pai de vocês deixou, né, o descendente de vocês, o veterano deixou para vocês, aí se vocês querem deixar para a gente um comentário sobre isso, tá? Então é basicamente a gente falar agora da volta, do pós-guerra e o que vocês gostariam de deixar como mensagem aí, né, para o pessoal que está assistindo a gente. Obviamente que eu sou super suspeita para falar do meu pai, né? Mas algumas pessoas puderam conhecê-lo, conhecido aqui, né? Eu acho que meu pai viveu esse período da vida dele com muita fé, né? Ele conseguiu voltar e talvez por ter ficado só né? Como se isso fosse só como guarda do posto de comando, né, e ter tido, digamos, ter sido privado assim, né, desse enfrentamento no fronte, não sei. Mas o fato foi que ele era uma pessoa muito positiva, né, ele, do grupo de pessoas que foram lá de fartura, ele era o único que aceitava convites para falar com as crianças sobre a guerra. Era muito comum, né? E esses episódios mais trágicos que ele viveu, ele não tinha uma dificuldade expressiva assim de relatar. Então eu fico pensando que como é o ser humano, né? Como é que cada um vivencia a sua experiência, né? As suas experiências. E o meu pai viveu até os 101 anos, lúcido, muito lúcido, e também vou compartilhar com vocês uma fala dele também lá na chácara da família Piazon, né? Na primeira vez que a gente teve contato com eles, na verdade primeira não, vou contar rapidinho. Meu pai descobriu a associação aqui em Campinas por conta própria. Eu vim pra cá em 98 e o meu pai ainda estava bem, ele circulava pela cidade sozinho, a pé, porque ele gostava de andar a pé, e um belo dia ele chega no meu apartamento, à noite, eu cheguei do trabalho, ele vira para mim e fala assim: não sabe o que eu descobri aqui em Campinas? Eu falei: o senhor fica circulando por aí, o senhor não achou? Eu descobri que aqui tem uma associação de ex-combatentes. Como é que o senhor descobriu isso, pai? Eu tava circulando lá na praça, daí de repente eu fui naquele monumento que tem lá na Campos Salles, que era lá, e aí eu comecei a conversar com as pessoas do centro ali, aí alguém me falou: tem esse emblema, tem um negócio aí ali perto do Mercadão, e eu fui e ele descobriu, e ele passou a frequentar. Quando ele vinha pra cá, ele frequentou algumas reuniões da associação, enfim. E depois a gente resgatou a associação por um acaso, enfim. E nesse evento, nesse churrasco que teve lá, que teve toda essa, enfim, esses movimentos aí que o pessoal tem feito, e parabéns para quem tem organizado, aproveitando, ele falou: gente, vocês estão de parabéns, isso é muito importante ser feito, porque é preciso que as pessoas não se esqueçam que em guerra ninguém ganha. E o meu pai pôs isso em prática quando o colega lá fala da gente não esquecer da grande causa pela qual eles foram lutar. Meu pai vivia isso na prática, porque meu pai era uma pessoa extremamente respeitosa de todos, controladora dos seus preconceitos, porque talvez tivesse, mas conseguia. Então a última palavra aqui dele é essa: ele foi um cara que trouxe essa vivência da guerra para melhorar a vida dele e para passar pra gente, né, isso, que em guerras ninguém ganha.
bom. Perfeito. Eu queria só lembrar uma coisa que você falou agora há pouco, né? Lembrando que quando eu estive na penúltima vez lá em Monte Castelo, tinha um casal naquele monumento da Petrobras, e esse casal, eu perguntei onde que era Monte Castelo, aí o rapaz falou assim, aquele lá. Mas o que você tem a ver com isso aqui? Eu falei assim, meu pai esteve aqui na guerra, né? Trabalho para expulsar os alemães aqui. Ele me deu um abraço, mas um abraço que parecia que me conhecia fazia 300 anos. Assim, abraçava forte mesmo, né? E quase que chorando, ele falou assim, a minha família deve muito a vocês. Só sobrou meu pai e meu tio vivo. Isso aqui. E se não fosse vocês, acho que nem eu estar aqui. Então a gente tem que dar valor mesmo a que esse pessoal foi lá, o que fizeram para libertar. A gente não tem ideia do que eles passaram, né? A gente fala assim, mas acho que não cair em bomba e comecei a contar. Mas enfim, o que passou, né? Sei lá, só no cinema que a gente pode ter uma ideia, né? Mas na prática é muito pior do que a gente possa imaginar, né? E a mensagem que ele deixou para mim, eu passo isso para meus filhos, passo para meus netos, que guerra, quem vai, aprende. Elas não deviam existir nunca, mas nunca. Que nem agora, né? Nós estamos presenciando alguma coisa de guerra. Pelo amor de Deus, para com isso, é jovem morrendo lá, jovem de 18 anos, 20 anos, né? Ou mais. Mas quem organiza essas guerras não tem isso, está lá numa faixa de 70, 80. Mas o jovem está lá, aquele que está começando a vida, né? Então, é isso que ele falava, para com isso. A melhor lição daqui foi na guerra, que nunca devia existir. Essa foi a lição. Eu peço desculpa para vocês, eu tenho uma netinha fazendo 15 anos, daqui a pouquinho vai ser parabéns no bolo. Corre! Por sinal, é aqui em Vinhedo. Então eu peço perdão, tinha falado com o Francisco e vou ter que ir. Tá certo, é a nova geração. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês manda um grande beijo para ela. Sim, prazer. Obrigado. A volta, o papai não voltou no primeiro escalão, parece que teve um grupo de outras personalidades lá que tiveram que voltar no navio, então ele voltou depois. Então ele não foi, não recebeu, não teve a recepção que a cidade fez para ele, né? Não, quando foram homenageados, quando chegaram em Campinas. Então ele não chegou no primeiro escalão. Mas, como ele era assim, muito querido na rua, quando ele chegou, a rua que ele morava lá no centro de Campinas, era uma família de marceneiros, também todos descendentes de italianos, né? E fizeram uma festa que ele ficava muito contente de lembrar, que até tinha uma escola de crianças pequenas ali no prédio da maçonaria, ali na Avenida Campos Salles, que cantaram, que fizeram, então ele ficou super feliz com essa homenagem que fizeram na rua dele, né? Já que ele não tinha recebido a homenagem que os outros colegas receberam. E ele foi uma pessoa que sempre trabalhou muito para a associação, ele teve todos os cargos lá e ele tinha assim um carinho enorme. A gente sabia que quando eles estavam juntos lá, eles contavam as mesmas histórias N vezes. E sempre tinha um detalhe a mais, alguma coisa. Então, a gente percebia um vínculo entre eles muito forte. E era uma coisa bonita de se ver. A gente mesmo criança não entendia muito, mas percebia que eles estavam sempre contando de fulano e de ciclano, e falavam de Camaior, e falavam de Monte Prano. A gente não tinha ideia disso daí, né? Eu sinto muito não ter gravado, né? A gente, quando está com o pai em casa, já acha que ele vai ser eterno. Mas o Marcos gravou bastante coisa do papai, né? Ele recebia os amigos em casa também. E ele também, depois de 40 anos que eles receberam uma reforma, né? Os que foram para a guerra, ele serviu uma espécie de, assim, como se fosse um assistente social. Ele ajudava muito, fazia os requerimentos, ia com os colegas para São Paulo para fazer o exame. Então ele trabalhou muito, com muita dedicação, e ele também tinha essa ideia de que a guerra não vale a pena, e voltou com algumas coisas que a gente sabe que são marcas importantes, principalmente o frio. Então o frio ficou uma coisa muito marcada, e a gente, quando era criança, ia
acordava de manhã, tinha uns 3 cobertores, capa de chuva, toalha de banho, tudo em cima da cama, achando que a gente estivesse passando frio. Então eram coisas que ficaram marcadas realmente nele, né? Mas foi assim um pai presente, um pai super participante e que só deixa... Uma história que nós nunca, jamais deveríamos esquecer. Exatamente. São 80 anos de história e nós estamos aqui por causa da guerra. Isso aí. E ela está nos fazendo essa felicidade. Legal, obrigado. Obrigado. Bom, meu tio-avô, Gabriel Pastore, como é que eu posso dizer? Ele era um homem de propósito, né? E em relação à volta dele, o pós-guerra, primeiramente, como foi colocado aqui, ele não voltou de imediato. Após o término da guerra, ele ficou lá como até exercendo função de tropa, de força de ocupação, até agosto, para as coisas se normalizarem lá na Itália, né? E tem uma história engraçada, né, que em filmes, né, em seriados, acho que eu já vi isso acontecer, que no filme que no Band of Brothers, acho que tem uma cena lá que os soldados americanos estão com fome lá, a guerra já tinha acabado, eles estão no interior da Alemanha, eles entram numa fazenda lá e roubam galinhas para se alimentar e sai a camponesa lá correndo atrás deles. Isso aconteceu na Itália também, ele conta que eles avistaram, quando eles estavam dirigindo lá por uma estrada, um pomar carregado de maçã, e eles foram lá pegar as maçãs. E aí saiu a italiana brava lá xingando eles botaram a maçã no cesto, entraram no caminhão e foram embora com as maçãs. Bom, depois da guerra ele retornou, né, aqui para o Brasil, foi funcionário do Correios, casou com a minha tia-avó, teve 3 filhos e ele sempre falava, né, que a guerra nunca é boa, né, como foi falado aqui, quem vai para a guerra aprende que ela não deve acontecer de jeito nenhum, mas no fim das contas a gente tem que pegar essa situação que é ruim e tentar extrair de alguma forma algo positivo disso, né, e o que ele diz é que se tem um outro meio que não seja o conflito para resolver a situação, isso não só falando de guerra, mas falando em viver mesmo em sociedade. Se tem outro meio que não seja a agressão para resolver um problema, um conflito, então uma conversa para resolver a situação ruim pela qual 2 partes estão passando é a melhor forma, né? Então eu acho que foi isso aí que me deixou de lição aí para nós, né? Vou passar a bola aqui. Legal, obrigado. Bom, o que eu me lembrei aqui da volta do meu pai, ele voltou um pouquinho antes dos outros, ele voltou de avião, ele estava desesperado para conhecer a minha irmã mais velha, que nasceu quando ele estava na guerra, no dia 31 de março de 45, e então ele veio um pouco antes e se apresentou no Rio de Janeiro, lá no Ministério da Guerra. Ele chegou, se não me engano, era uma sexta-feira, se apresentou lá, falou, estou chegando da guerra, do sul da Baixa aqui e tal. Aí a pessoa que estava lá falou assim, não tem ninguém aqui agora para te receber. Acabou o expediente, espera segunda-feira. Marcos sabe contar essa história melhor do que eu. Bom, mas aí falaram que não tinha expediente para ele aguardar segunda-feira. Ele falou assim, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Tô indo para Campinas. Nasceu minha filha, eu tava na guerra. Não quero nem saber o que vocês vão fazer aí para me dar baixa, mas aqui eu não fico. Tchau. Tô indo embora para Campinas. E veio embora, né? Esteja explicado. E esteja explicado, mais do que justificado. Bom, mas aí só para completar, quando Campinas festejou a chegada deles, né? O meu pai já estava aqui, inclusive há mais tempo. Só que meu pai não estava em Campinas, porque o Ministério da Guerra chamou ele no Rio de Janeiro para se apresentar lá. E aí eles ficaram lá, ele e o amigo dele, que também era tenente, Oswaldo Mendes Leite, foram para o Rio de Janeiro
se apresentar lá para dar baixa no ministério e ficaram muitos dias, ficaram segurando eles vários dias lá e ele perdeu a comemoração aqui em Campinas. Enfim, é isso. E para completar, que lição que eu acho que o meu pai deixou pra gente, né? Eu vou ser que nem a Patrícia, é claro que eu vou falar bem dele, né? Claro. Mas assim, eu acho que meu pai é a pessoa mais justa que eu já conheci na vida. Então, eu acho que na minha cabeça isso, não que ele, né, tenha dito, eu acho que a injustiça da guerra ajudou demais ele a dali para frente, ou já era de perfil, ser uma pessoa muito justa. O que eu quero dizer com isso? Ele ficava muito indignado, o Marcos vai saber disso, quando ele sofria uma injustiça, como por exemplo isso, não, agora fica 3 dias aqui e a filha que tinha nascido já há meses, não posso ver. Então, eu acho que ele levou isso, né, para frente. E por último, eu acho que a lição que o meu pai deixou para nós é de, além de tentarmos ser o mais justos possíveis na vida, ter muita coragem de seguir em frente, muita coragem de enfrentar os desafios que a vida nos traz e a retidão, né, que eu acho que é uma coisa que o mundo atual vem perdendo muito, né? Essa coisa de ser justo, de ser correto, de ser reto, né, no sentido estrito da palavra. Acho que é isso. Legal, obrigado. Realmente, né? Tá fazendo falta. É interessante o que vocês falaram, né? Porque o meu tio-avô, ele chegou da Itália no primeiro escalão, no retorno, né? E ele foi para Catanduva, onde era minha família morava. Ele foi extremamente bem recebido, mas a partir daí, quando ele retornou, ele teve uma licença. Quando ele retornou para Caçapava, ele já estava há 11 anos no Exército, ele estava já como segundo sargento, próximo de ser promovido para primeiro sargento. E foram 5 anos, segundo ele, de decepção com o Exército. Mandaram ele para Corumbá, ele era o único sargento lá, e era um sargento antigo, no batalhão, não me lembro qual. E até que em 1950 chegou um capitão para assumir uma seção lá no batalhão que tinha servido no 6º RI. Foi quando ele conseguiu a transferência de volta para Caçapava, e nos anos 50 ele serviu no QG da 2ª RM, lá com o general Lott, depois no comando do 2º Exército. Não tem problema, já caiu uma vez. E depois ele saiu do Exército nos anos 60, e quando eu estava no Exército, aí a gente começou a conversar. Ele muito pouco falava de combate, do que ele passou. A única coisa que ele comentou de combate foi o contra-ataque de Somocolônia, que ele ficou atrás das linhas alemãs 4 dias escondido, até conseguir retornar às linhas brasileiras. E ele sempre falava e perguntava para mim do Exército, falou: meu, ainda funciona assim as coisas, mas você faz. Eu falei: mas tio, o coronel manda fazer assim, a gente faz. Não tem? Pô, mas os caras não mudam. Quem que é o coronel? Esse cara é do meu tempo? Eu falei: ah, não sei, eu vou até perguntar. O único que eu sei que é do tempo do senhor é o Milton Tavares, que é o comandante do 2º Exército. Mas eu não consigo chegar nele. Ah, eu vou lá. Esses caras são muito... Então, ele contava muito pouco da guerra, o que eu sei é do diário e dos contra-ataques de Somocolônia, e esses 5 anos que ele chama que passou no exílio em Corumbá. Então foi a decepção dele, infelizmente, que ele contava para mim do Exército. E de guerra, todo veterano não se pergunta, e ele nunca fala do que ele passou. Dificilmente alguém vai contar a verdade, o que ele realmente passou. Eu tenho algumas folhas dele de reminiscências, principalmente da região de Monte Castelo, que ele escreveu depois da guerra, datilografadas, outras manuscritas, referente muito ao frio
o que eles passaram lá naquela região. De guerra, bom, de guerra não preciso falar, como já falaram. É a coisa que o homem faz de melhor, mas de pior também. É isso aí. Muito bom. Então, sobre meu avô, o que eu posso falar é que ele chegou da guerra completamente traumatizado. Ele passou a vida traumatizado com as mortes que ele viu. Então, e a única coisa que ele falava muito era pra gente valorizar a paz. Muito. Legal. E meu pai, ele voltou da guerra aparentemente bem. Mas depois de uns anos, acho que 3 ou 4 anos, algo por aí, ele começou a ter problemas. E os problemas começaram que, assim, ele começou a ter pesadelos, ele sonhava que estava na guerra, sonhava que bombas caíam perto dele, que soldados morriam perto dele. E dos sonhos, desses sonhos, desses pesadelos, ele passou a ter problemas de insônia. E da insônia e dos pesadelos, ele passou a ter dificuldade de dormir. E pela dificuldade de dormir, ele começou a ficar doente, por fraqueza, não dormia. Bom, aí ele começou a tentar tratamento em Campinas, em toda a região, com médicos diversos, especialistas, e nada resolvia. Aí, no último médico que ele tratou por alguns meses aqui em Campinas, o médico disse assim para ele: olha, eu soube que em São Paulo tem um médico, não o conheço, mas eu soube aí pelos colegas, que ele está fazendo uma experiência médica inusitada, uma experiência nova. Eu mesmo não sei bem o que é, mas eu acho que o quadro clínico do senhor pode ser algo que ele possa ajudar. Deu o endereço do médico para meu pai foi, contou toda a história dele, né, para o médico, e o médico explicou que ele estava fazendo uma experiência médica ainda, não tinha nenhuma comprovação, nada ainda, além do meu pai, que ele tinha o diagnóstico aqui em Campinas como neurose de guerra, né, que era o título do diagnóstico daquela época. E eu tenho mais um paciente que já está sendo tratado por mim, mas ainda precocemente não tenho nenhuma informação. E ele fez esse tratamento que era um tratamento por hipnoterapia. O médico levava meu pai ao sono através da hipnose. Eu não sei bem o que acontecia, né? Mas ele tratava dessa forma. E depois de 2 anos tratando semanalmente, 2 vezes por semana em São Paulo, 2 anos e alguns meses, o médico chegou para o meu pai e disse assim: olha, tudo que eu podia fazer eu fiz para o senhor, então agora só nos resta aguardar, né, passar o tempo e ver se o senhor consegue recuperar a saúde, o bem-estar, etc. E tal, né? Mas eu preciso que o senhor me faça um favor. O médico disse para mim: traga a sua esposa aqui, que eu preciso conversar com ela. Aí meu pai voltou para Campinas e na semana seguinte, algumas semanas depois, acho que foi na seguinte, ele levou a minha esposa, minha mãe lá, e o médico conversou com a minha mãe e falou tudo que ele falou para meu pai, repetiu para minha mãe, e ele disse assim para minha mãe: eu preciso de uma ajuda especial e fundamental da senhora. A senhora, quando voltar para casa, chama todos os amigos do seu marido, todos os parentes, todos aqueles que frequentam com alguma assiduidade a casa de vocês, e expliquem esse tratamento que seu marido fez. E ele está proibido de conversar sobre assuntos de guerra, assuntos que envolvem a guerra, o que ele passou, o que ele deixou de passar, o que ele viu, o que ele soube. Ele está proibido de revelar isso. Ele está proibido de assistir filmes de guerra, filmes de bang-bang, ler jornais, revistas, livros sobre guerra, sobre assuntos de guerra, porque eu não sei se isso pode voltar, né? Mesmo ele ficando curado, eu não sei se depois, ele relembrando momentos da guerra, esse problema de saúde dele pode voltar. E minha mãe voltou para Campinas e a primeira coisa que ela fez foi isso: convocou todo mundo para uma reunião em casa. E minha mãe fez mais ainda: a cada um que vinha visitar
nós em casa, que não participou daquela pequena reunião, antes da pessoa entrar, parente, ou amigo, ou vizinho, minha mãe explicava tudo de novo. E eu fui a primeira vítima, né? Eu era extremamente curioso, né, para saber tudo. E eu era pequeno naquela época, quando meu pai voltou da guerra. Não tinha nem nascido, né? Eu nasci 2 anos depois que ele voltou da guerra. Então, eu fui a primeira vítima. Eu não podia perguntar absolutamente nada. Graças a Deus, o meu pai depois... desculpa, eu teve um problema seríssimo ali do problema em si, né? Ele não conseguia trabalhar, ele teve que parar. Quando ele voltou da guerra, ele montou novamente uma outra barbearia, começou a formar na freguesia, porque é difícil de formar na freguesia, né? O barbeiro não faz propaganda, né? Vai de boca em boca, né? E então, depois de alguns anos, acho que 2 ou 3 anos, ele começou a aparentar ter esses problemas e teve que parar de cortar cabelo, né? Porque ele não conseguia mais segurar a tesoura e nem a navalha para fazer as barbas. Não conseguia mais, ele tinha perdido a habilidade de lidar com os dedos, com os músculos dos dedos, das mãos. E ele ficou, acho que algo perto de 4 ou 5 anos sem poder trabalhar. Nem de barbeiro, nem em outra profissão, porque quando ele estava tanto tempo parado, ninguém queria admiti-lo. E foi um tempo dificílimo para nós, na família. Dificílimo financeiramente. Uma situação assim, incomparável. Eu nunca vi nada parecido. Felizmente, meu pai se recuperou totalmente, e nunca teve mais nenhum problema. Voltou de trabalhar de barbeiro, trabalhou muitos anos, mas eu nunca perguntei nada para ele. Até o último dia da vida dele, ele viveu bastante. Eu não tive a coragem de perguntar. O pouquíssimo que eu sei é através da minha mãe, que ele contava para minha mãe antes dele ficar doente. Era isso, obrigado. Legal, obrigado. O Pedro Beraldo era uma pessoa muito rígida, muito séria. Gostava das coisas muito bem corretas. Na associação também ele frequentou junto com o pai da Liliana lá, teve outros cargos também na associação e ajudou a compor a associação desde que ela se fundou adiante. E tem uma passagem até curiosa, nós ficamos sabendo lá na associação, conversando com o último expedicionário que faleceu agora, o seu Oswaldo Saragiotto. Ele chamou a Yara, acho que a Bernadette estava junto, né? Ele contou e falou assim: seu pai era muito durão, era o pior, como sargento, era o pior sargento, que ele era duro, não aceitava nada. Nós chegamos um dia de campanha, todo mundo se trocando, tirando a roupa, já para ir deitar, descansar. Ele virou para mim e falou assim: você pega os 2 cavalos que estão aqui na frente e leva no outro galpão. Ele falou: Bernardo, eu já tirei a camisa, pega outro que está chegando com roupa. Mandei você. Não, mas eu já tirei a camisa, não vou. Você não vai? Não, esteja preso. Prendeu o cara um dia. Foi de subordinação. Então ele deixou isso na vida dos filhos, dos netos, e nós, como frequentadores da casa dele, aprendemos a ver a retidão que ele levou, e isso ele trouxe para nós. Sempre ser uma pessoa, faça a coisa sempre correta, da maneira que ela tem que ser. E sempre foi o que a gente sempre tentou levar da melhor maneira possível, ser correto. Eu acho que natural a gente entender que a guerra corrompa o lado humano de um soldado, de um combatente, diante dos horrores que eles passam, né? Mas no caso do meu avô, eu acho que até, de certa maneira, fortaleceu. Ele, também numa passagem do diário, na véspera de Natal, ele, lamentando estar longe dos seus e querendo estar perto da família e com saudade, mas ainda junto do alto escalão, com música, com comida, se compadecendo com aqueles que estavam nas trincheiras, na neve, 15, 20 centímetros de neve naquela noite, então realmente num sofrimento enorme. Então ele sabia, ele estava num momento de sofrimento, mas ele sabia, ele estava muito preocupado com quem estava pior que ele, né? E ao voltar, uma vez
E eu perguntei para ele, você matou algum alemão, eu criança? E ele falou, vou responder igual eu respondi a uma criança assim que eu cheguei em Campinas. Graças a Deus, não. Então, mostrando que para ele mesmo, diante de amigos próximos que ele perdeu, irmãos que ele fez, né, na guerra, mesmo assim ele preferiu não ter vingança, não era do feitio dele, enfim. E é um pouco da motivo de existência, motivo de hoje de existência, mais a preservação, mas quando da fundação da associação era prover um pouco de amparo para viúvas, para pessoas que voltaram sem trabalho, sem emprego, tinham dificuldade, não vou contratar ex-combatente porque pegou em armas, matou gente, imagina, ficou maluco. Existia um preconceito, um medo. E ele, na profissão dele, obviamente não atendia o médico ginecologista obstetra, ele não atendia os combatentes, ex-combatentes, mas atendeu muito das esposas, das viúvas, e pela associação fez tudo realmente que estava ao alcance dele, diante do desamparo que muitos voltaram da Itália. Bom, papai, ele chegou bem depois do término da guerra. E quando ele voltou, ele recebeu um comunicado que tinha um emprego para ele nos Correios, no Rio de Janeiro. Aí ele foi lá. Na que chegou lá tinha mais de 300 pessoas com o mesmo nome dele. Aí voltou, continuou o trabalho que ele tinha com a família, com o pai dele. E ele deixou, pra gente, ele deixou um legado muito grande. O legado da honestidade, da competência, da sabedoria, da honestidade. Porque a liberdade que eles trouxeram para nós não tem preço, não tem cor, não tem figura nenhuma. Hoje, com muito orgulho, eu faço o que ele fazia quando ele aposentou. Ele trabalhava no museu, lá de Belo Horizonte, recebia as escolas, os meninos ficavam encantados com o que ele fazia, e hoje, com muito orgulho, eu faço a mesma coisa. Sou voluntária no museu, trabalho, dou a alma, dou a vida, dou tudo que eu tiver, só para manter a história viva. E a gente, graças a Deus, está conseguindo. E a cobra não para de fumar nunca. É isso aí, muito bom. Uma historinha da primeira vez que a gente foi para a Itália, em Montese, eu não sei se é verdade, tá? O pessoal da Itália, lá em Montese, contou que antes do ataque brasileiro, tinha uma casa de um paisano que estava para nascer uma criança ou já tinha nascido. E o cara não queria sair, no meio onde ia ser a linha de combate. Mandaram buscar o paisano, a mulher e a criança. Dizem que essa criança é o médico que atendeu a Ayrton Senna. Não sei se é verdade. Eu já ouvi essa história também. Contaram pra gente na Itália. Eu já ouvi essa história também. Tá? Eu também. Se não for verdade, me desculpem. Mas poeticamente é bonita, né? Não, é bonita, mas eu não sei. Os caras também italianos. Eu sei que a conversa tá boa, mas acabou. A gente tem um tempo aqui. O papo foi muito bom. Queria agradecer a cada um de vocês aqui que compartilhou as experiências com a gente aqui. Dando parabéns aqui. E a gente continua, como foi falado ali, a cobra continua fumando. Senta pouco e a cobra continua fumando. Porque os nossos veteranos, agora a gente tem que tocar esse barco para frente às próximas gerações, né? Obrigado aí, gente. Uma boa tarde para vocês.